Olá pessoal, meu nome é Randolfo Radsack, sou atual secretário municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico e Cultural do município de Carangola. Estamos iniciando a 8ª jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. E o objetivo desse vídeo é trazer algumas ações do Museu e do Arquivo Histórico de Carangola. Esta é uma ação da Prefeitura Municipal de Carangola. Eu sou Eduardo Pimentel, eu estou diretor do Museu Municipal e Arquivo Histórico de Carangola, e vim falar um pouquinho sobre a história do Museu de Carangola. O Museu de Carangola ele foi criado em 1959, um projeto de lei pelo vereador na época, Jairo Mota Oski. O museu foi criado num contexto de criação de um espaço cultural, de um espaço voltado para crescimento educacional, que ia juntar parte de museu, biblioteca, teatro, casa do estudante, centro de cultura física, isso tudo no finalzinho dos anos 50, 59. E o primeiro momento que se juntaram, foi esse momento de exposição. A primeira exposição aconteceu debaixo das arquibancadas do estádio Rozenir Soares, na ocasião da exposição agropecuária. Então, na época, o Jair e alguns moradores de Carangola se juntaram, foram doando algumas peças, foram levando e foi montado o museu lá debaixo das arquibancadas, uma daquelas salas da arquibancada em 1959. Só que o museu, aquelas peças que foram, durou muito pouco, porque não tinha um controle, não tinha um funcionário responsável e muito daquele acervo foi sendo, muito pessoal jogando bola, todo mundo entrava e as peças foram sumindo. O museu foi fechado. Finalzinho dos anos 70, aproximando o centenário de emancipação do município de Carangola, de 1982, o outro professor, o professor Rogério Carelli, começou de novo a campanha de tentar reabrir o museu, que já existia a lei, tudo em 59, então ele começa uma campanha para reabrir o museu. Então faz todo um trabalho nos jornais, pedindo doação, e a comunidade de Carangola abraçou a causa, foram doando documentos, alguns documentos foram transferidos da prefeitura e foi montando o acervo do museu. Em 81 foi aberto então um museu ali onde era Pedro de Oliveira, numa portinha ali pequena, onde hoje é a Casa dos Conselhos, na rua Pedro de Oliveira. Então ficou aberto ali provisoriamente durante um tempo ali, com o Rogério Carelli como diretor. Ao lado daquele espaço tinha o prédio da antiga companhia Brasindel, Força e Luz Brasindel. E então em 82, 83 fechou novamente o museu. E em 92 o prédio foi todo reformado, passou por uma reformada para ser instalado o museu. Então em 92, 110 anos de emancipação do município, o museu foi reaberto ali na rua Pedro de Oliveira 212. Da rua Pedro de Oliveira, lá de 92, ele ficou nesse espaço até 2007, Nesse período, de 92 a 2007, o acervo cresceu muito, muitas pessoas doaram, foi inserido a parte de arqueologia, de história natural, então o acervo cresceu muito. Em 2007, nós conseguiram um comodato, a prefeitura conseguiu um comodato com o espaço ali do Barbosa e Marques, o antigo escritório da firma Barbosa e Marques, na rua Antônio Marques. Então foi feita toda uma reforma daquele espaço, daquele prédio, e o museu foi transferido para lá. Em 2008 foi reaberto de novo num novo endereço o museu. Onde era o museu foi instalado a Biblioteca Municipal Breno Mota. E o museu passou a funcionar ali na rua Antônio Marques. E da Antônio Marques ele ficou um tempo aberto, convênios com o ENG, convênios com a universidade, muitos cursos, muitos eventos, mas infelizmente depois disso ele ficou um período também fechado. Com a enchente em janeiro de 2020, foi alugado provisoriamente esse prédio, esse espaço aqui na rua Olímpio Machado, em frente ao SUS. Então foi trazido a parte do acervo, grande parte do acervo, o arquivo histórico, todo o material para cá, molhado, todo molhado por conta da enchente. E aí nós tivemos um outro agravante, que em março começa a pandemia, do Covid. Então os trabalhos
tiveram que ser paralisados, né? Então a recuperação, além de ter molhado todo o acervo, o trabalho teve que ser paralisado por conta, né, da pandemia e do Covid. Em 2021, novamente, né, tivemos uma outra enchente, né? Algumas peças tinham ficado no museu, algumas peças maiores, por exemplo, mobiliário, a parte da biblioteca, alguns objetos, né, ainda ficaram no museu e, infelizmente, de novo, né, pegou uma parte da chuva, né, pegou uma grande parte dessa enchente. Então, foi esse trabalho. A partir de março, após a enchente, aí sim nós iniciamos um trabalho de recuperação, né, do material, do acervo, tanto da enchente de 2020 e de 2021. Né, junto da Secretaria de Cultura, né, com o prefeito Silas, né, deu todo o apoio, o Randolfo, a Secretaria está dando todo o apoio. Fizemos uma parceria com a UENG, é muito importante a gente frisar isso, a parceria com a UENG, hoje com os cursos de História, o curso de Ciências Biológicas, de Sistema de Informação, né, nós temos alguns estagiários, né, remunerados, vários voluntários, nessa ajuda de recuperação do acervo, que é um trabalho longo, demorado, né, delicado, porque nós temos aí documentos molhados de barro desde 2020, muitas peças estragadas, ainda precisam de passar toda uma seleção, né, acondicionamento, higienização e etc. O outro setor é o de biodiversidade. Nesse setor de biodiversidade, nós temos divididos aqui o setor de mineralogia, né, a parte da formação geológica do município, a parte da fauna do município, com animais em meio líquido, algumas espécies taxidermizadas, né, alguns crânios de alguns animais da região, tá? Então seria a parte da fauna, algumas coleções de botânica também da região, da parte da vegetação, aí coleções de insetos, estamos buscando a formação de um acervo da parte de répteis, né, de peixes do rio Carangola, seria o setor da biodiversidade. A região possui 3 fragmentos que têm uma expressão um pouco maior do que as demais. Claro que todo fragmento ele é muito importante, mas dos 3, vale destacar o Parque Nacional do Caparaó, o Parque Estadual do Brigadeiro e a APA da Pedra Dourada. Com o aumento de desmatamento, expansão da cidade, garimpo, queimada e etc., a cidade ela tem perdido essa biodiversidade. Então, uma vez que a gente coloca fogo, uma árvore não vai brotar nunca mais, porque ela vai morrer. Os animais que dependem daquela árvore vão morrer. Os que não conseguem fugir vão ser queimados e vão morrer do mesmo jeito. E a ideia do museu é justamente pegar esses animais que estão fugindo ou que morreram ou algo do tipo, e o que seria desperdiçado a gente dá uma nova importância para aquilo. É como se a gente estivesse ressignificando a vida daqueles animais. Ele dá uma nova importância, uma ressignificação, porque ele pega o que ia ser deteriorado e ele faz dele um artefato de arte, de cultura da região. Ele remonta a história daquela região ali. O museu ele pode armazenar os espécimes de diferentes formas. Uma delas é meio seco, quando os animais são taxidermizados. Eles são moldados de forma a ficar o mais próximo do natural possível. Outra forma de montar uma exposição seria em meio líquido. O animal ele é injetado formol no animal e ele imerso em álcool 70. Ele fica preservado por um bom tempo. Além de preservar, a gente consegue montar, por exemplo, coleções didáticas, que é onde o público tem a oportunidade de manusear o animal. Como eu estava dizendo que daqui a 50 anos uma criança pode não ver mais um bicho na natureza, eu acho que é de suma importância ter um animal desse, um material didático, para que ele possa ver de como que era no passado. Então, é muito importante as formas de conservação, até porque elas vão perpetuar aquela história que eu estou querendo contar. Então, se eu quero contar uma história, por exemplo, num livro, a ideia é que eu armazene um livro num local apropriado para um livro. A ideia de ter um museu é justamente armazenar essa história que eu estou contando através dos animais num lugar específico para esse tipo de coisa.
outro acervo é o do arquivo histórico, né, da cidade, que acaba sendo não só da cidade, da região toda também. E esse acervo do arquivo histórico ele é muito rico, é um acervo muito rico de toda a região, porque ele é formado primeiro de documentos da Prefeitura Municipal de Carangola, documentos da Câmara Municipal, aí coleções como coleções de fotografia, jornais, plantas cadastrais, mapas, discos, filmes, uma infinidade de mapas, uma infinidade de documentos. Documentos do Fórum, então temos da Prefeitura, da Câmara, do Fórum, igual documentos findos do Fórum, né, processos de inventário, né, medições de fazenda. Então é um acervo também riquíssimo. E é um acervo datado de documentos de 1850, 1860, 1800, né? Jornais, coleções e mais coleções do início do século XX, tá? 1900, 1905, 1920, até o presente. E claro, e fotografias, né? De todas as mudanças transformadas pela cidade, né? Várias fotografias. Então o arquivo histórico ele é muito rico também, tá? Esse é um outro setor. O trabalho que tem sido feito no museu pelo pessoal de História é de recuperação dos arquivos que foram atingidos pela enchente de 2020. Nós temos feito um trabalho de recatalogação, de recuperação de alguns papéis que foram muito danificados, temos descolado alguns que ficaram muito sujos e é basicamente isso que nós da História estamos fazendo. Além da catalogação de alguns arquivos que perderam totalmente a catalogação, como jornais, a hemeroteca, estamos também limpando as peças. Nosso trabalho aqui da História é basicamente catalogar o que é presente no acervo do museu. O outro setor seria o setor de arqueologia e etnologia. Esse setor ele é composto principalmente com material, um acervo dos sítios arqueológicos que nós temos aqui no município, né? São 3 sítios arqueológicos. Esses sítios, o primeiro é o sítio do Toca dos Puris, que fica aqui na comunidade de Ponte Alta, né? Era um cemitério indígena e esse acervo ele é formado por quê? Por restos mortais desses nativos, né? De tradição una, que o pessoal chama de Puri, mas é a tradição una, do Gês. Então, crânios, ossos, tecidos onde esse material era embalado, nesses restos mortais eram embalados, é uma parte do acervo. O outro acervo são cerâmicas, né, artefatos em cerâmica, que são mais de 23 mil artefatos de cerâmica, que já é do sítio, né, do Córrego do Maranhão, né, de Tupinambá. E esse sítio ele é datado de 1.600 anos, né? Então nós temos peças de 1.600 anos, bem antes da chegada até dos europeus aqui. Então é um sítio muito importante para a região, para a história do Brasil até, né? Que são de Tupinambás. E também tem um sítio que ainda está em processo de estudo, né? De pesquisa, que é o da Fazenda Santa Cruz, que ainda esse também fica na comunidade ali de Alvorada. Ainda não temos muita coisa, não foi feita a coleta, a pesquisa em cima desse sítio, mas tem alguns objetos aí. E claro, alguns objetos da própria tradição mesmo, como arco e flecha, né, alguns objetos dos nativos locais aqui. O setor de história regional eu acho que é o mais diverso, né, o mais diversificado que nós temos, porque nós temos armas, temos vestuário, a parte de mobiliário, utensílios domésticos, utensílios, né, ferramentas, fragmentos, máquinas. Então é um acervo muito diversificado. É um acervo que foi sendo formado, né, de pessoas, moradores de Carangola, que foram doando e foram trazendo esse material para cá. Além de, claro, tem a parte na história regional também entra a parte de arte, objetos de arte, quadros, né, pinturas. Então é um acervo muito extenso e uma variedade muito grande. Histórico da imagem de São Geraldo. Em entrevista dada em 28 de fevereiro de 2007, a neta de Dona Maria José, Ana Maria Azevedo, relatou que sua avó, após perder 2 filhos vítimas de tétano umbilical, doença que foi endêmica nas primeiras décadas do século XX, ambos chamados Geraldos, falecido aos 2 anos de idade, fez uma promessa a São Geraldo Magela.
ela prometeu que, se seu próximo filho sobrevivesse, doaria uma imagem de São Geraldo, de tamanho natural, à Igreja Matriz de Carangola. Em outubro de 1917, nasceu o terceiro filho do casal Azevedo. De acordo com as informações da ficha de identificação da imagem de São Geraldo no museu, foi esculpida em cumprimento a uma graça alcançada por Dona Maria José Baião de Azevedo, sua primeira proprietária. Histórico e geográfico, ela veio da Itália em 1921, onde foi esculpida em cumprimento a uma graça alcançada por Dona Maria João Baiano de Azevedo, sua primeira proprietária. A imagem de São Geraldo encontra-se desde 1986 no Museu Municipal e Arquivo Histórico Geográfico de Carangola. Seu tombamento ocorreu pelo Decreto 4.129 de 2007. Estamos aqui na reserva técnica do museu, que é um espaço provisório para atender essa demanda do trabalho de recuperação do acervo que foi atingido pelas duas enchentes, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho do nosso setor de história regional. Aqui nós temos algumas peças de vestuário, como bandeiras, vestidos, fardas, que estão acondicionados dessa forma por enquanto, porque tem muito trabalho a ser feito. E então elas estão aqui aguardando que a gente dê continuidade no trabalho. Temos também peças de mobiliário que foram doadas por particulares, alguns artefatos referentes à história da nossa cidade, como placas e cadeiras de engraxate. Temos também uma coleção muito bacana de telefones, de rádios, discos, câmeras fotográficas, máquinas de escrever que ainda estão embaladas, porque a gente tem muito trabalho ainda a ser feito, e muito mais. Temos peças de porcelanas, coleções de ferros de passar, troféus,